Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live para o estudo da lição da Escola Sabatina aqui no meu canal. Muito bom ter a sua companhia nesse 1º de janeiro de 2026. Primeiro dia do ano. Eu espero que você faça desse ano um ano muito especial de estudo da Bíblia e de aprendizado. E é claro, a cada dia nós podemos aprofundar nossos conhecimentos na palavra de Deus e descobrir assim sua vontade para a nossa vida. Hoje vamos estudar sobre as igrejas de Filipos e Colossos. As cartas de Filipenses e Colossenses serão o objetivo nesse primeiro trimestre de 2026. E que bom começarmos o primeiro dia do ano estudando a palavra. Um abraço a todos vocês que estão se conectando aí. Já vai deixando o seu like. Pode dizer de onde você está nos assistindo. Nós estamos aqui na Fazenda Maranata, em Sentinela do Sul, passando uns dias de férias com a família. Um local muito aprazível. E a gente está tendo a oportunidade todas as manhãs separar esse tempinho para a gente estudar um pouco a lição. Hoje vamos ver então como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos, destinatária dessas duas cartas. Em Filipenses capítulo 1, versos 1 a 3, nós lemos: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Essa foi a saudação que Paulo deu à igreja em Filipos. Já em Colossenses, nos capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda carta, você percebe que Paulo diz: Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A lição de hoje vai falar que Timóteo, ele funcionou como assistente literário de Paulo. E Paulo menciona aqui, então ele foi um assistente literário. Alguns acham que Paulo precisava de um assistente literário por causa de um problema de visão que ele tinha. Problema esse que começou com aquela teofania que ele viu na estrada de Damasco, por ocasião de sua conversão. Então, a luz de Deus brilhando ali, quem sabe provocou algum tipo de queimadura em seus olhos que o levou, com o passar do tempo, a perder um pouco da visão. Alguns acham que esse é o espinho na carne de Paulo. Em algumas cartas ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo. Nesse caso, era o próprio punho do apóstolo Paulo, mas havia necessidade de escrever grandes letras porque ele tinha esse problema de visão. E por causa disso, Timóteo se tornou um assistente literário. Essa é uma interpretação, né, que eu acho muito plausível. Bom, Paulo chama de santos esses membros das igrejas de Filipos e Colossos. Isso significa que por meio do batismo, eles foram separados para ser o povo especial de Deus. No Antigo Testamento, essa separação acontecia pelo rito da circuncisão. Você vai se lembrar que Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. Quem nascia israelita já pertencia ao povo de Deus. E quem não nascia israelita, mas queria pertencer ao povo de Deus, passava então pelo rito da circuncisão para ser aceito como parte da nação de Israel. De igual forma, a lição adverte, entretanto, que isso não tem a ver com a prática católica de canonizar pessoas como santas. Não é esse o processo que a Bíblia fala. Santo é a expressão que ele usa para esses crentes que ali estão. Então, ali aparece a expressão bispos, diáconos, no caso de Colossenses,
No Novo Testamento, irmãos fiéis é uma expressão que se refere às pessoas que desenvolveram algum tipo de ministério dentro da igreja. Os bispos, por exemplo, os diáconos, são ministérios. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. E treinar pessoas como Timóteo, Epáfras, para serem seus colaboradores, era uma das prioridades que Paulo tinha. Não apenas treinar pessoas para serem colaboradoras dele, mas treinar pessoas para que desenvolvessem ministérios espirituais. Essa era uma estratégia que a igreja usava para alcançar outras pessoas. Inclusive, há um texto muito interessante aqui na Review and Herald, texto escrito por Tiago White, onde Tiago menciona que a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. E se algo adicional fosse necessário, teria sido dada por inspiração. E então, nós vemos que a igreja organizada em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras igrejas e para todas as igrejas ao redor do mundo. Ellen G. White, em Atos dos Apóstolos, na página 58, ela também escreveu: a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades, em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o evangelho. E qual era o modelo de Jerusalém? Todas as pessoas estavam envolvidas em algum tipo de ministério. E o que definia o ministério de cada pessoa eram os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Havia uma estrutura muito bem elaborada. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários, como eu mencionei para vocês, no caso de Timóteo, mas eu acho que o grande exemplo que fica para nós da lição de hoje é o fato de sabermos de que essa estrutura, onde haviam oficiais, pessoas que lideravam ministérios na igreja, deveria servir para nós hoje também. Muitas vezes nós ignoramos o potencial que a igreja tem quando deixamos que poucas pessoas façam o trabalho. Todos nós fomos chamados para participar da missão de Cristo. E para participar dessa missão, Deus nos deu ferramentas. Os dons espirituais são ferramentas que Deus nos concede. E nós devemos usar todos esses dons para ajudar a avançar o Evangelho de Deus. Nesse 1º de janeiro, o apelo para você é que você se envolva na missão de acordo com os dons espirituais que Deus concedeu a você. Que você seja um obreiro ativo na causa de Deus, valendo-se dos dons espirituais que Ele concedeu a você. Tá bem? A gente começa bem o ano, 1º de janeiro, estudando a Bíblia, e eu quero convidar você a todos os dias, pela manhã, a gente se juntar para juntos estudarmos a palavra de Deus e vermos o recado que Ele tem para nós. Tá bem? Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado por esse momento que tivemos estudando a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos buscar sermos participantes da obra que o Senhor nos confiou. Que através dos dons e talentos que o Senhor nos deu, nós possamos ajudar na proclamação do Evangelho e no preparo de um povo para a Tua volta. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos dê a todos um ano muito feliz e abençoado em Tua companhia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esses 9 minutinhos que passamos juntos hoje aqui. Que Deus dê a você um dia abençoado e feliz, 1º de janeiro, né? E que 2026 seja um ano muito alegre para todos nós. Um ano de grandes bênçãos, um ano muito produtivo. E se for da vontade de Deus, que Jesus nesse ano venha para nos buscar. Amém? Deus te abençoe. Um feliz 2026.